como nós estamos com um problema ainda da contagem ininterrupta do tempo, quando a gente suspende a sessão, ela sai contando. Então, nós tínhamos 5 minutos ainda, estamos dentro dos 5 minutos, será a vereadora Andressa Marques, a última com tempo para falar, para depois encerrar o tempo regimental. Segue, vereadora Andressa Marques, seu tempo está garantido. Obrigada, presidente Lucas. Sua parte, vereador Cristiano Becker. Muito obrigado, vereadora. Então, senhor presidente, não poderia deixar de salientar, visto que não me inscrevi hoje, estou conhecendo o sistema, né, mas muito obrigado pela parte, vereadora Andressa. Né, eu quero parabenizar pela organização do evento que ocorreu neste final de semana ao Rodrigo Nitsky, né, do Recreio da Juventude, organizador do interno de beach tênis do Recreio da Juventude, né, e segundo KTO de beach tênis. A ele e toda a sua equipe aí, que organizou o evento do dia 14 de novembro a dia 16 de novembro, com o apoio da Up Bike Story, com mais de 180 inscritos, então valorizando aí o esporte e o beach tênis, né? Que melhora a saúde física, a saúde mental, alto gasto calórico, força, resistência, melhora o condicionamento e reduz o estresse. Então, parabéns, Rodrigo, parabéns a toda a equipe, parabéns ao Recreio da Juventude por ter organizado esse grandioso evento que ocorreu nesse último final de semana. Era isso, muito obrigado. Obrigada, querido vereador Cristiano Becker. Sua parte, vereador José Abreu. Obrigado, vereador. Eu vou procurar ser bem rápido aqui. Eu estava inscrito, mas infelizmente não vou poder falar. Então, eu passando aqui, falar um pouco sobre saúde, bem rapidinho, tá, vereadora? O vereador Cristiano Becker traz um assunto muito importante para todos nós, que é a questão da saúde. E a gente está no Novembro Azul, né? Convidar todos os homens aqui desta casa, em geral, para fazer seus exames, né? Inclusive, eu estou fazendo todos os meus. Falar da audiência pública, convidar o pessoal para amanhã, audiência pública pelo fim da escala 6x1, que fala diretamente, dialoga com a saúde dos trabalhadores. Eu tenho mais um assunto bem importante aqui, mas eu falo amanhã. Obrigado. Beleza, obrigada, vereador José Abreu. E reforçar, né, estará aqui nossa deputada federal Dayana Santos, inclusive, do PCdoB, o senador Paulo Paim, enfim. Tão importante tema trazido pelos senhores nesse momento. Eu queria, senhor presidente, falar brevemente sobre 2 temas centrais aqui na nossa cidade. Um deles foi trazido pelos colegas sobre o Brilha Caxias, né? Recebi algumas perguntas e discussões de setores importantes da nossa cidade. É importante dizer, né? Me perguntaram, enquanto parlamentar de esquerda, se era a favor, era contra. Acho que os projetos eles são mais complexos do que isso, a favor ou contra, enfim. É claro que nós queremos, né, que a nossa cidade seja referência no turismo, é claro que nós queremos que a nossa cidade tenha ações para a nossa população, fique bonita. Nós queremos e torcemos pelo desenvolvimento de Caxias. Mas eu acho que esse governo municipal falhou no diálogo com os segmentos interessados nesse assunto, né? Poderia ter conversado melhor com o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, por exemplo, para que não houvessem esses problemas que estão acontecendo agora, né? Que o pessoal tem falado sobre a Júlio, sobre a estrutura da Júlio que é para ser permanente, sobre a questão das fachadas. Recebi várias reclamações das pessoas da área e é importante dizer que o Conselho poderia ter sido chamado, poderia ter participado da construção. Então, eu acredito numa gestão democrática, participativa e acho que falta muito ainda para os nossos governos do Brasil, mas, falando especificamente da nossa cidade, poderíamos, sim, ter um evento, né, uma atividade, uma ação, um projeto na nossa cidade de forma mais pacífica, tranquila, para que a gente pudesse aproveitar, de fato, né, as atrações da nossa cidade. Então, acho que é muito importante todas as iniciativas, mas fica aqui essa crítica e esse apelo para que o nosso governo municipal construa as coisas de forma democrática e aberta e transparente de fato. Mas eu queria finalizar, senhor presidente, falando que hoje é o dia do Conselho Tutelar, né? E queria aproveitar para falar de um tema que aconteceu semana passada, que inclusive repercutiu no grupo dos vereadores, sobre o estudante, né, que estaria com uma arma dentro de uma escola privada aqui da nossa cidade. E a reflexão que eu fiz com várias pessoas da área da educação, senhor presidente, e se fosse numa escola pública? Qual seria a repercussão desse acontecido? Tenho certeza que talvez nós teríamos essa casa lotada, tenho certeza que eu ouviria diversas defesas, né, como, por exemplo, tem que ter detector de metais na entrada das escolas e não sei o quê, mas por ser numa escola privada, a gente vê que o discurso é outro. Então, nós precisamos debater urgentemente sobre saúde mental, sobre a questão, sim, do acesso a armas. Vereador Cristiano, como que um adolescente teve acesso a uma arma?
né? Nós precisamos refletir. E levou para dentro da sua escola, uma escola privada, que a sociedade pressupõe que não vão acontecer esse tipo de coisa. Mas foi. Então é urgente, né? A educação pede socorro. A nossa sociedade vive, sim, numa lógica de violência. E por isso que nós precisamos tratar de forma séria e responsável os diferentes temas. Eu acredito numa outra forma da gente poder se relacionar enquanto sociedade, mas a nossa sociedade está doente, isso acaba respingando nas escolas, né? Então, que nós não tenhamos uma percepção, né, de um lado, se é numa escola pública eu defendo uma coisa, se é escola privada eu defendo outra. A nossa visão sobre educação precisa ser, né, uma visão que tenha a ver com uma educação de qualidade, né, sobretudo pública, mas que nós possamos ter um ambiente escolar seguro, saudável e responsável. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa Marques.